Tem coisas que a gente só aprende quando sai do lugar, quando sai do país, quando sai do conhecido, do comum. Migrar me ensinou muito e nem sempre foram aprendizados bonitos. Alguns me atravessaram causando, outros chegaram com mais leveza. E é sobre isso o episódio de hoje, sobre as coisas legais que só aprendi porque eu migrei. Meu nome é Camila Souza e aqui falamos sobre as variadas camadas que atravessam a vida de quem vive ao deixar o seu país de origem entre raízes e asas. Algumas coisas que eu aprendi com esse rolê todo da migração tem total relação com o fato de ter passado por uma migração que envolveu sair principalmente do meu próprio país, mas que talvez abarque também aquelas pessoas que em algum momento da vida fizeram uma migração dentro do próprio país, sabe? Eu nunca fiz isso, então eu não vou afirmar aqui que é comum a qualquer tipo de migração, mas eu sinto que algumas são muito específicas. A primeira delas, que vem muito desse contexto de sair do próprio país e ir para um outro continente, é me entender e perceber que eu sou latina. E não só entender que eu sou latina, mas como isso é lindo demais. E como é triste ao mesmo tempo que a gente viva no Brasil a maior parte do tempo isolado. E eu acho que a língua tem muita influência nisso, isolado dessa latinidade, sabe? Já vi conteúdos em rede social falando sobre pesquisas que de uma porcentagem considerável da população brasileira não se enxergar e não se considerar latina, o que eu acho muito curioso. Pensando em mim, quando eu vivia no Brasil, por mais que por conceito, né, eu sabia que eu era latina, mas eu não tinha um sentimento de latina. Eu não tinha um olhar para o que é ser latina, latino-americanos, melhor dizendo, como eu tenho hoje, sabe? Como eu consigo ver hoje. E eu só vejo assim hoje, sim, por conta da migração. Olhar para a cultura latina, olhar como nós somos parecidos em alguns aspectos, não em todos, com os argentinos, sim, com os colombianos, com os paraguaios, com os chilenos, como a América Latina tem uma energia solar. E, gente, vocês não têm ideia o quanto essa energia solar é linda demais. É linda demais. Há pessoas, há países, há culturas ao redor do mundo que vão olhar para a gente, né, mulher brasileira, dentro dessa caixinha de latinas, e isso para o bem e para o mal. Na verdade, eu não acredito muito que qualquer tipo de preconceito, em alguma medida, seja para o bem. Aqui eu só estou tentando fazer uma meia-culpa, um equilíbrio aqui entre as razões, mas eu realmente acho que qualquer ideia que reduza alguém a um traço, a uma característica, a um senso comum, a uma ideia sobre aquilo, é desumanizar. Mesmo que tente ser de forma positiva, sabe? Então, há esse olhar estereotipado sobre nós, mas quando a gente sai, a gente percebe o quão mais próximos nós estamos, na real, dessas outras culturas latino-americanas que não falam a mesma língua que nós, mas estão muito mais próximos culturalmente da gente, historicamente da gente também.
muito mais próximos do que esses outros países que a gente foi ensinado ao longo do tempo a achar que é legal. E aí é esse outro ponto que eu também aprendi com a migração, que que esse de fora, esse do exterior, não é tão legal assim. Veja bem, eu moro fora. Não tenho vontade, já falei aqui em outro episódio, não tenho vontade de voltar a morar, viver no Brasil, mas definitivamente toda aquela construção, que a Europa é maravilhosa, Estados Unidos, então, gente, assim, quem em 2025 ainda acredita nos Estados Unidos como o melhor país do mundo, eu acho que não entendeu mesmo o rolê, não tá entendendo o que está acontecendo, né? O que os Estados Unidos é, na verdade, o que ele vem fazendo, inclusive com os países da América Latina, que são muito mais similares a nós do que esses outros países. Enfim, eu acho que essa clareza em 2025 é mais do que necessária, né? E a migração me trouxe essa capacidade de olhar para a Europa e ver que essa coisa muito glamorizada, né? Uma frase que eu acho que é muito comum no Brasil, que é chique porque é europeu, é chique porque vem da França, é chique porque esse chique, que chique é esse, sabe? Por que é chique? Eu vejo na minha bolha do algoritmo, né? Aparece muito e eu acho maravilhoso, porque eu me identifico muito com isso, de pessoas brasileiras viajando pela Europa e olhando os castelos, olhando os museus, olhando as construções, né, mais antigas e olhar e pensar, é fácil ter isso aqui desse tamanho, o preço disso aqui está construído, foi milhares de vidas, países explorados e destruídos, enfim. E aí você começa a entender que esse legal não é tão legal assim. E essas coisas, e eu acho que essas percepções vão se misturando, assim, sabe? Uma coisa que vai te levando para outra. Eu acho que eu nunca mais vou olhar para as coisas que eu vejo aqui com o olhar que eu tinha quando eu cheguei. Desde que eu cheguei, eu sempre olhei eu lembro que uma das primeiras cidades que eu fui visitar aqui em Portugal chama Mafra. E tem lá o Palácio de Mafra. Que é muito lindo, é gigante e tal, é muito legal. Assim, que legal é esse? Mas enfim, lá é legal assim de passear. E aí eu lembro que eu falei assim, tem umas coisas em ouro, né, e tal, e aí eu brinquei com a minha tia e tal, que tava comigo, eu falei, esse é ouro de Minas Gerais. E aí depois, conversando com um português, a gente tava falando sobre isso, e ele falou, olha, se tem um lugar que tem o ouro de Minas Gerais, é Mafra. E aí ele foi me contando a história e tal, e eu falei, pois é. Então, assim, é complicado. Eu fui para a Itália recentemente e eu tinha muita vontade de ir para a Itália. Muita. Eu tenho uma tatuagem escrito em italiano. Eu acho o italiano a língua mais bonita que tem no mundo, assim. E eu sempre falei que eu preciso de pelo menos um mês na Itália para ir em todos os lugares que eu quero conhecer. E eu continuo com essa visão, mas eu percebi que mudou uma chavinha dentro de mim. Que por mais incrível que eu achei, por exemplo, eu fui a Veneza, infelizmente, era pouco tempo que eu tinha para ir a Veneza. Quero muito voltar lá, com tempo com tempo de relógio e um tempo de clima melhor do que eu fui. Porque quando eu fui estava bem nublado, chovendo,
E eu acho que Veneza é um lugar para você ir com céu azul. Pode até estar frio, mas céu azul, assim, que eu acho que deve transformar aquilo ainda muito mais bonito do que é. E me encantou profundamente por conta da arte, por conta da água ali o tempo todo. Eu sou uma pessoa muito ligada à água, então onde tem água para mim diz alguma coisa. Mas de fato não consigo olhar para as construções sem pensar em todo o histórico, sabe? De tudo que a Europa sacrificou ao redor do mundo e a Europa como um todo. Sacrificou ao redor do mundo para poder ter hoje as construções que tem, os palácios que tem, enfim. E aí não sacrificou só de vidas ou de exploração, né, assim, de destruição, devastação que eles provocaram ao redor do mundo, mas também de culturas, identidades. Então, por que que a gente acha lindíssimo uma arte italiana, de quadros de Da Vinci e por aí vai, e tem uma dificuldade imensa de admirar um quadro da Tarsila do Amaral, porque a gente estuda na escola, mas quando a gente fica adulto, a gente quer viajar para ver as obras de Da Vinci, não as obras da Tarsila, sabe? Por quê? Porque eu não sei vocês, mas eu nunca. Eu tenho 38 anos, saí do Brasil há quase 10 e eu nunca tive a oportunidade de ver um quadro pessoalmente da Tarsila. Tem uma outra coisa também que a imigração me ensinou, que a distância pode construir pontes. Eu acho que de senso comum e de automático, assim, que a gente acha é que aquilo que está longe fisicamente está longe psicoemocionalmente, sabe? Não sei se eu, o sentimento também está longe. Quando, na verdade, a migração me ensinou que a distância pode ser ponte. Ponte para a gente valorizar as coisas que têm mais valor do que algum incômodo, algo que pode nos machucar ou nos incomodar no dia a dia, porque tem o peso da convivência, sabe? E eu sinto que a migração me possibilitou criar pontes com pessoas que eu achava que eu não ia conseguir nunca, sabe? Na vida, assim. Eu já comentei aqui em um outro episódio sobre a minha relação com a minha mãe, por exemplo, que teve um impacto positivo muito grande por conta da distância mesmo. A distância trouxe isso para nós duas, sabe? É, se você tá, quando você tá longe e você fala com as pessoas, seja numa chamada de vídeo, seja numa coisa mais, não uma conversa rápida no WhatsApp, né? Mas eu falo assim, uma chamada de vídeo, ou então naquele momento assim, você para e vai falar, não, eu vou conversar com essa pessoa aqui. E aí você conversa com aquela pessoa, como aquilo não é uma oportunidade constante, como não está muito fácil de alcançar, eu sinto que aquela conexão, aquele momento, passa a ter valor o que realmente importa naquele momento, sabe? Então, sei lá, talvez uma fala, um pensamento, uma forma de ver o mundo da sua mãe, da sua amiga, da sua colega, do seu pai, do seu irmão, de sua tia, do seu tio, enfim, de quem quer que seja. Que poderia, se você estivesse ali no convívio, ouvindo com frequência e tal, que você não conseguiria deixar para lá, naquele momento ali fica até que sem perceber, eu acho. É o que eu sinto assim, que você fala assim: "Ah, isso não tem importância", sabe? Tá bom. A pessoa falou assim uma coisa que não, você não acha muito ok, você vai pensar, cara, eu tenho
pouco tempo para estar aqui com essa pessoa. Eu não tô aqui com ela o tempo todo. Não vai ser isso que vai ser importante aqui nessa conversa, nesse momento, sabe? É o que eu sinto. Pode ser que para você que tá me ouvindo, isso não aconteça. Talvez você ainda não tenha conseguido fazer esse distanciamento. Talvez nem precise também. Eu não sei, não é, aqui não tenho a mínima intenção de falar o que você tem que fazer da sua vida. São mesmo reflexões, assim, que eu sinto, que eu penso e que eu sinto. Pisciana que sou, né, falo eu sinto a cada vírgula. Nessa questão de você entender, assim, que, essa opinião dessa pessoa, é claro, eu tô falando de opinião, não tô falando de direitos humanos básicos, tô falando de opinião mesmo. Ou a forma de lidar com as coisas, né? Quantas vezes a gente se incomoda muito porque uma pessoa está passando por uma situação e a gente acha que ela deveria fazer lidar com aquela situação de uma forma Y. E o fato dela não lidar com aquilo daquele jeito nos incomoda muito. E aí eu acho que quando a gente constrói essas pontes, a gente consegue fazer com que essa coisa, por exemplo, de achar que o jeito certo ou o jeito de fazer alguma coisa tem que ser do jeito que eu pensei, que me leva ao outro ponto que eu acho que eu aprendi muito foi por conta da imigração, que é entender que existem inúmeras formas de fazer as coisas, de ver o mundo. E, sinceramente, quase sempre, grande maioria das vezes, não tem nada a ver com ser certo e errado. Eu acho que família é o lugar que isso mais acontece, né? Seja casal, seja pai, mãe, irmão, essas coisas. Quando eu percebi que depois de um tempo, à medida que eu fui entendendo que eu também estava vivendo uma vida e alinhando as minhas decisões numa, numa linha de raciocínio que para os meus pais, por exemplo, não faria sentido, e eu fui me libertando e entendendo que não é porque para eles não faz sentido que para mim não possa fazer e que para mim seja o melhor caminho, eu também fui entendendo que quando eles lidavam ou lidam com uma situação diferente do que eu acho que deveria ser, isso parou de me incomodar, isso parou de me irritar. Porque eu parei de achar que tinha que ser do meu jeito, porque eu fui entendendo que existem inúmeros jeitos e que quase sempre não é sobre certo e errado. Entende? E isso vale para várias situações, sabe? Para amigas, para familiares, para mim mesma às vezes também. Porque às vezes, numa educação, numa criação, eu acabei achando que as coisas deveriam ser de forma X e Y, e a vida foi mostrando que tem outras possibilidades, que tem outros caminhos, que tem outras formas. Então, esse olhar que a migração me trouxe ao ver pessoas de outras culturas, de outras formas, eu vi que não é sobre certo e errado, sabe? É sobre o que faz mais sentido para você, o que não faz. Vou dar um exemplo em relação ao trabalho. O que eu mais vejo nos meus atendimentos, principalmente na mentoria, porque eu consigo conversar mais com as mulheres, né? Sobre na mentoria de carreira, é elas falarem, nossa, mas o jeito deles trabalharem, nós brasileiros a gente faz e acontece, a gente vai atrás, a gente resolve, e isso é muito cultural. E tem duas faces, né, dessa moeda aí, como tudo na vida. Eu brinco, duas faces é jeito de falar, que existem muito mais. E aí elas sempre falam disso, assim, quanto que tem dificuldade muitas vezes de se encaixar, de entender, de ver, de acompanhar esse ritmo diferente. E esse ritmo diferente é sobre isso que eu tô falando, é sobre entender que são formas diferentes de fazer a mesma coisa,
mas que não é sobre certo e errado, sabe? Então, o que eu sinto, o que eu percebo da Europa, e aqui eu vou, é uma generalização, e eu tô fazendo várias generalizações porque eu não conseguiria ficar aqui esmiuçando detalhes e exceções. Quando eu penso na Europa e eu vejo e eu falo com essas mulheres nos mais diversos países e a gente conversa sobre a realidade de trabalho, sobre o que já aconteceu e tal, o que eu percebo é uma cultura mais work-life balance, sabe? Predominantemente uma cultura que prioriza mais o ser, o viver em completude, da vida ser muito mais do que o trabalho, enquanto nós no Brasil, que bebemos muito da cultura estadunidense, achamos chique ser workaholic, né? Então, quando a gente sai desse contexto de que não, você precisa trabalhar muitas horas, você precisa fazer muito, você precisa tá sempre na correria, que isso é muito legal, que isso aqui é ter sucesso, que isso que é ser um profissional foda e tal. E aí a gente vem para a Europa, tem esse choque. São duas formas diferentes que podem entrar em choque, né? De fazer a mesma coisa, que é como lidar com o trabalho, como viver, né, a vida profissional, como ter essa vida profissional. Por mais que eu sei o que não faz sentido para mim, eu, a cada dia que passa, percebendo quanto que é visões de mundo, eu entendo que não é sobre certo e errado. É sobre o que para mim não faz sentido. Nesse ponto, eu me identifico muito mais com essa vibe mais presente aqui na Europa, que é a vida não é só para trabalhar. A vida é uma completude de coisas e você precisa ter tempo para fazer várias outras coisas para além do trabalho. O que é uma coisa que você pode não concordar comigo, tá tudo certo. É o que eu tô falando, é uma questão de visões de mundo, entende? E nessas visões de mundo possíveis, eu também aprendi a enxergar o Brasil para além das suas mazelas, para além dos seus problemas. Eu enxergo o Brasil hoje como uma potência extraordinária, com uma capacidade de fazer, de ser, e o quanto que o Brasil, apesar daquilo que aconteceu com o país na história, é o país que é. E sim, não estou dizendo que não tem problema. Tem muito. Mas é isso. Eu consigo enxergar para além dos problemas. Ah, Camila, mas você tá falando assim, mas ao mesmo tempo você fala que não vai viver lá? Sim. Não tenho vontade de voltar a morar no Brasil, mas hoje eu consigo ver as belezuras do Brasil. E eu não tô falando belezuras porque tem comida boa. Comida boa é uma das, né? Claro, mas não é esse olhar gringo sobre o Brasil. É o olhar mesmo brasileiro, generoso. A gente foi educado, ensinado, desde a escola, desde o começo da vida da gente, de olhar para o Brasil como o pior lugar do mundo, como só lá as coisas ruins acontecem, só lá as coisas não funcionam, só lá tem corrupção, só lá, e não é verdade. E apesar disso, apesar de todas essas coisas que não funcionam, não são legais, que eu não concordo, ou questões culturais das quais eu não me identifico, apesar disso, o Brasil é um puta de um país. Tem dimensões continentais que faz com que qualquer administração, seja muito difícil. Foi explorado e é explorado até hoje. Só vocês darem um Google aí sobre como a lógica colonialista ainda predomina nas relações entre os países, entre aquilo que é feito, aquilo que não acontece, até
por exemplo, um olhar colonizado, uma postura colonizada em relação à produção de alimentos, ao uso de agrotóxicos, enfim. Se a gente olhar para o que realmente acontece, como realmente acontece, a gente entende que o Brasil continua sendo explorado por esses países do norte global. E aí a gente entende que, apesar disso tudo, o Brasil ainda é um país foda pra caralho. Ainda faz pesquisas fodas, ainda desenvolve gente na área da ciência, na área da educação, estudantes que brilham aí ao redor do mundo, seja na matemática, na ciência, na ciência, né, como um todo. A gente produz com qualidade, com maestria, conteúdos de ciência, conteúdos com qualidade, assim, com aprofundamento científico na internet. Apesar de, sim, tem muita porcaria na internet. Tem. Mas também tem muita coisa boa, sabe? A gente está falando sobre questões raciais, questões de gênero, questões de diversidade e das mais variadas, né? Como poucos países falam. A gente tem dado racial, gente. Portugal, por exemplo, não levanta no seu censo dados raciais. Sobre as mais diversas desculpas para não fazer, o dado traz uma confirmação inquestionável da necessidade de se ter políticas públicas para atender tal demanda, tal situação. Então, se não tem levantamento de dado, eu não tenho problema. Não tenho o que fazer, né? Ao contrário do Brasil, que há anos isso é feito. Há anos evoluímos nesse sentido. Precisa melhorar muito? Precisa. Mas, gente, sinceramente, eu não vejo em países europeus dinâmicas constantes igual o Brasil tem. E em relação às mais diversas minorias, assim. E isso é muito legal. Enquanto no Brasil as empresas têm a possibilidade, por exemplo, de trabalhar vagas afirmativas, né? Seja para mulheres, seja para as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, seja para as pessoas racializadas. Aqui, se você faz isso, você corre o risco de levar um processo por discriminação. Por exemplo, teve o aplicativo que tentou implementar aqui, aplicativo de corrida, né? De tipo táxi. Eu tentando não falar o nome do aplicativo. O aplicativo tentou instalar aqui em Portugal, ter corridas de mulheres para mulheres. E aí o tribunal não permitiu, considerando discriminatório. Entendeu? Isso recente. Se não foi esse ano, isso foi ano passado. Então, esse tipo de coisa a gente está muito mais avançado. Mas assim, muito mais. Tem muito o que melhorar? Tem muito o que melhorar. Mas a gente é muito mais avançado, sabe? E uma outra coisa que tem dois lados também, ou mais, não sei, sobre a alegria de nós brasileiros. O quanto que essa alegria incomoda, mas que bom que a gente é alegre. Sabe a energia latina solar que eu falei? Tem muito a ver com isso, assim. Esse jeito de estar no mundo, alegre, vibrante, solar, esse jeito de ver a vida, de lidar com a vida, faz a vida ser mais leve. Quando você convive num ambiente com muitas pessoas que não têm esse olhar para a vida, esse otimismo, essa forma positiva, você entende o quanto que não ter isso faz falta. É tipo coisas tão simples, se transformam numa tempestade, enquanto a gente transforma aquilo em piada. Tem dois lados, é claro que tem. Então, tem um outro lado dessa história que é
problemas sociais que deveriam virar luta, viram meme. Tem. E tem também o problema da positividade tóxica, né? Que você tá aos frangalhos, mas você tá sorrindo para parecer que tá tudo bem. Porque aí, como você não tá nessa energia solar, você se cobra estar nesse lugar. Tem todos esses lados da moeda. Tem. Mas ainda assim, essa visão mais alegre da vida, de que é possível, de que a gente consegue, de que as coisas, sabe assim? De ver as coisas e não falar assim, ah, não tem jeito, acabou e tal. Não, peraí, vamos ver aqui. Sabe, vamos dar um jeito. Isso faz uma diferença no dia a dia. Mas uma diferença. O dia a dia fica bem mais leve, bem mais fácil de lidar. E aí aqui já tô caminhando pro final. Uma outra coisa que eu percebo que a migração me trouxe é o entendimento que eu pertenço a mim mesma. Não importa aonde eu estiver, no Brasil, em outro país, num terceiro país, num quarto país, enfim, não interessa. Eu pertenço mesmo a mim mesma. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja, quem vai estar lá sou eu comigo mesma. A Maya Angelou tem uma citação dela que eu acho maravilhosa. E essa citação está no livro da Brené Brown, A Coragem para Ser Você Mesmo. E aí ela fala assim: a gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum, mas sim a qualquer lugar. Lugar algum mesmo. O preço é alto, a recompensa é ótima. E eu acho esse livro, eu peguei meu Kindle aqui eu acho essa citação maravilhosa, assim, e desde que eu li essa frase, ela meio que alugou um triplex na minha cabeça, de eu ficar pensando e fortalecendo esse entendimento dentro de mim. Porque é isso, assim, igual ela fala aqui, né? O preço é alto. O preço é alto porque você vai precisar tirar de dentro de você aquilo que amarra a sua ideia de pertencimento. E eu acho que esse é um tema que eu poderia falar muito mais, assim, porque para quem migra, pertencimento é uma coisa que talvez bata, assim, com bastante frequência, né, assim, de questionamento, de sentimento de não pertencimento e tal. E eu acredito muito que o caminho mais leve para a gente lidar com isso é entender isso que a Maia fala, sabe? A gente pertence a nós mesmas. E isso é lindo, é potente e difícil de fazer. E para terminar, para esse papo aqui não ficar muito longo também, uma outra coisa que eu aprendi com a migração é que língua é muito mais do que um idioma. Língua é sobre identidade. Então, quando eu tenho dificuldade de me expressar em um outro idioma e eu sinto que tem uma parte de mim que não me acompanha nesse novo idioma, isso tem a ver com identidade. Tem um professor de inglês no Instagram que eu gosto muito dos conteúdos dele, porque ele vem muito, ele trabalha muito essa ideia que a gente também foi criado no Brasil culturalmente para acreditar que a gente precisa, quando a gente está aprendendo um idioma, que a gente precisa falar como nativo. Quando, na verdade, por umas questões funcionais do cérebro, como o cérebro funciona mesmo, como a nossa relação com essa língua, né, com esse idioma materno e tal, vai sempre influenciar a nossa fluência, a forma de a gente falar um novo idioma. Eu não sou neurocientista e tal, principalmente neurolinguista, não sou. Mas o que eu sinto e o que eu vejo é que, indiferente do que a neurociência fala, eu acho muito violento que a gente se obrigue a falar como um nativo. Eu acho que é muito violento a gente tentar nos obrigar a falar como um nativo, do idioma que seja.
eu sinto que quando a gente faz isso, e aí não sei o que a neurociência diz e tal, não estou falando aqui como especialista, estou falando a minha percepção sobre isso, é que quando eu me obrigo a falar uma língua que não é a minha nativa e tento tirar todos os sinais de que eu não sou nativa naquela língua, o que eu estou fazendo é uma violência comigo. Que naquele momento ali eu estou tentando cortar a minha raiz. E esse podcast, ele não chama Entre Raízes e Asas à toa. Outra coisa que a imigração me ensinou é valorizar exatamente esse lugar entre raízes e asas. Então, eu ter um novo idioma, aprender um novo idioma, ser fluente nele, me possibilita voar para outros lugares. Mas eu não acho que eu tenho, e eu acho que é bem violento eu tentar fazer, eu tenha que cortar as minhas raízes para poder voar. E o idioma vem muito nesse lugar. Para quem vive em Portugal como eu, sabe o quão é violento, o quanto é cansativo, o quanto nos desgasta. Ouvir que nós não falamos português, ouvir que a gente precisa aprender a falar melhor, ouvir que, nossa, igual eu tenho anos que eu tô aqui, né? Eu escuto, mas você tem muito sotaque. Eu não tenho que. A comunicação, a língua é constante, ela é ativa, ela é dinâmica. A comunicação, a linguagem, ela não se faz só na norma, seja do idioma que for. A gente reduzir uma língua a palavras, a conjugações, às regras gramaticais, é bobagem. A gente está reduzindo uma coisa que é muito maior, muito mais bonita, muito mais complexa a um raciocínio, na minha opinião, elitista e que reduz um monte de possibilidade que a gente tem para fazer as coisas, para lidar, para usar. Então, esses são os pontos que eu quis destacar, que eu quis trazer, que eu acho tão incrível de ter aprendido com a migração. E você? Aprendeu o que com a migração? O que é mais forte para você? Às vezes a migração te ensinou outras coisas muito diferentes, ou às vezes não, às vezes você também aprendeu essas coisas assim como eu. Me conta nos comentários, pode ser aqui ou pode ser no corte, lá no Instagram, que é @Camila Souza Carreira no Exterior. E deixa também nos comentários um aviãozinho para você que ficou aqui até o final, para eu saber quem fica aqui comigo até o final, quem me escuta, e a gente segue juntas, tá bom? Foi ótimo ter a sua companhia e eu te espero semana que vem. Beijo, tchau!